Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Nós, mais uma vez, estamos aqui para poder estudar a disciplina Gestão da Qualidade, né? E estudar uma das ferramentas muito importantes para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade. Essa ferramenta é denominada diagrama de dispersão. Esse diagrama de dispersão, ele nada mais é do que uma ferramenta estatística, mas uma estatística bem simples, né? Para a gente poder controlar e melhorar a qualidade, beleza? Vamos lá. O diagrama de dispersão, como vocês estão vendo aqui do lado direito da tela, né? É um gráfico que representa a relação entre duas variáveis, uma dependente e uma independente, né? Sendo uma variável no eixo X e a outra no eixo Y. Isso é muito importante para nós detectarmos uma relação entre elas, se há correlação entre elas. É provável que vocês devem ter ouvido em gestão de qualidade que existem várias ferramentas para controle de produção, mas essa de diagrama de dispersão é uma das mais importantes que existem, tá ok? Vamos ver o que é esse diagrama de dispersão, ferramenta importante da nossa qualidade, da gestão da qualidade. Geralmente, uma relação vem de uma variável que é independente, né? E a outra variável que é dependente. Sabendo que a variável independente é a causa que provoca um efeito, que é a dependente, que é o efeito, né? Consequência gerada pela causa. O efeito, geralmente, é consequência gerada por uma causa, né? Portanto, né, se nós formos analisar a relação, por exemplo, quantidade de sorvetes vendidas com a temperatura ambiente, em um diagrama de dispersão, nós vamos ver que a alta temperatura você vende maior quantidade de sorvetes. Nesse caso, a variável independente é a temperatura. E aqui depende, né? A dependente, que é o efeito, é a quantidade de sorvetes vendido. Isso é muito importante dentro de uma melhoria de processo ou de serviços, né? Olha que interessante. Desse diagrama de dispersão, nós temos três tipos. Um que é chamado de correlação positiva, outra que é chamada de correlação negativa e a outra que é chamada de correlação nula. Vamos ver o caso dessa correlação aqui, que é denominada correlação positiva. Na realidade, é quando há uma aglomeração de pontos em tendência, significa que há fortemente uma relação entre eles, não é verdade? Olha aqui no caso da temperatura com a quantidade de sorvetes vendida. Existe uma relação muito grande, né? Em relação aqui, olha, uma depende da outra, então você tem uma correlação que a gente denomina de correlação forte, ou seja, os pontos estão próximos, sabe? Os pontos estão próximos, então isso é muito importante para a gente caracterizar essa correlação do tipo positiva. O que seria então uma correlação negativa? A negativa é que ela é um gráfico descendente. À medida que você cresce aqui no eixo X, ele vai decrescer. Isso não significa que ele não está correlacionando, está tendo uma correlação negativa, ou seja, quanto mais você aumenta um item, o outro abaixa, que é diferente do outro. Olha lá, quanto mais você aumenta aqui, quanto mais você aumenta, o que acontece? Os dados também aumentam. Essa é a correlação positiva. Aqui é a correlação negativa. Quanto mais você aumenta, você diminui uma das correlações. Então isso é muito importante para a gente caracterizar. Por exemplo, a taxa de natalidade com a riqueza do país. Quanto mais rico for um país, menor é a taxa de natalidade, tá certo? Então, a riqueza em relação à taxa de natalidade é um exemplo de correlação negativa. Nós temos a correlação nula. Você vê que você aumentando
aumentando aqui, ou diminuindo, aumentando aqui, ou diminuindo aqui e diminuindo aqui, você vê que não tem correlação, os pontos estão muito dispersos um do outro. Então essa chamada de correlação, que a gente chama de correlação nula, ou seja, quando há uma grande dispersão dos pontos, eles não conseguem ter uma correlação entre as suas variáveis. Isso é muito interessante para a gente correlacionar, né, o diagrama de dispersão. Tá? A dispersão dos pontos, vamos ver, existem também uma dispersão forte, que é quando os pontos estão mais próximos um do outro, então você tem aquela dispersão dos pontos maior, ou seja, aqui você verifica que os pontos estão bem próximos, então a correlação aqui ela é bem forte, não é verdade? Enquanto que essa correlação aqui, olha, é uma correlação o quê? Fraca. Por que ela é fraca, pessoal? Porque os pontos não estão próximos, estão distantes um do outro, tanto aumentando quanto diminuindo uma variável ou a outra variável. Você tem essa dispersão dos pontos forte quando estão bem próximos, né? No caso dessa aqui é uma correlação positiva, que ela está aumentando, não é verdade? E a outra não dá nem para identificar, ou seja, ela é dispersa, fraca, ou seja, não tem correlação nenhuma, essa é correlação fraca. O diagrama de dispersão, pessoal, ele é usado, na realidade, para você relacionar duas variáveis, né? Em que a intensidade, a mudança do dado impacta no outro, ou seja, uma está relacionada com a outra. Ao tentar identificar causas, raízes dos problemas de um processo ou de um serviço, né, você tem que levantar suposições, dados, fazer uma validação daqueles dados para você poder jogar no diagrama de dispersão, tá ok? Nesse diagrama é simples, fácil demais, né? Porque o Excel aí é facilmente utilizado para construir esse tipo de gráfico, desde que vocês tenham os dados X e Y para você poder lançar. É lógico, como que a gente vê esse causa e efeito? A gente, após uma discussão, uma tempestade de ideias, um brainstorming, né? Você utilizando um diagrama de Ishikawa, que é um dos melhores, a melhor ferramenta para você determinar a causa e o efeito, né? Aí você joga, por exemplo, imagine o número de acidentes em uma rodovia apareceu como causa em dias de chuva. Então é possível fazer um diagrama de dispersão da relação entre dia de chuva e número de acidentes. Isso é muito importante para nós aplicarmos o diagrama de dispersão. A validação, se os efeitos ocorrem a partir de uma mesma causa, isso é muito útil para você poder detectar o que está causando aquele efeito mesmo, não é verdade? Ao testar a autocorrelação, antes de construir o gráfico de controle, você tem que saber se está causando efeito mesmo para você poder validar a sua correlação entre elas, né? Verificar se é verdadeira aquela correlação, tá certo? Observação, olha que bem, o que pode acontecer é que ao mesmo tempo que o diagrama de dispersão mostra uma relação, não suponha que aquela variação causou a outra. Ambos podem ser influenciados por uma terceira. Então, por isso é interessante usar a ferramenta, levantando as hipóteses, utilizando todas as ferramentas para ver se existe somente essa correlação ou se existe uma causa terceira que pode ter causado essas duas aí, né? Os estatísticos, né, aqueles que gostam muito de números, né, chegaram à hipótese que quanto maior o consumo de sorvetes na praia, mais pessoas morriam afogadas. Opa, um pouco sem nexo aí, né? Pessoal, quanto mais consome sorvete, mais morre. Mas quando as pessoas tomam mais sorvete, geralmente são os dias quentes. E quanto mais calor, mais pessoas costumam ir ao fundo do mar. Assim, para obter uma explicação lógica da correlação, no caso das mortes nas praias de Santos. Portanto, o fator morte, o fator venda de sorvete, está relacionado à temperatura e não à causa de morte, né? Ela é uma terceira variação, né? É lógico.
Quanto mais quente, mais mortes existem nas praias. Devido a quê? Devido à venda de sorvete? Não, ao calor. Ao calor, você adquire mais sorvete, vende-se mais sorvete, mas você também vai se refrescar mais vezes na praia. É muito importante detectar essa causa, né, que é chamada de terceira, né, essa parte de terceira causa que pode ocorrer variando a outra. Como fazer um diagrama de dispersão? Selecionar a causa e efeito. Por exemplo, no exemplo de sorvete, vendas de sorvete, né, em relação ao aumento de temperatura. Você achou as duas causas, né? A causa aumento de temperatura, maior efeito venda de sorvete, não é isso? Você coleta os dados dessas variáveis com a composição gráfica, coleta esses dados feitos através de folha de verificação, que nós aprendemos, que é uma ferramenta também, né? A folha de verificação, você coloca os dados, né? Desenhar os dois eixos, x e y, colocar a variável dependente no eixo vertical, aqui depende no eixo vertical, e aqui independe no eixo horizontal, tá certo? Colocar os dados do gráfico desenhando ponto para cada uma dessas correntes, verificar a disposição, se há correlação positiva, negativa ou nula, com aqueles gráficos que nós vimos lá. Isso é muito fácil, né, de ser feito. Um exemplo de diagrama seria quando você acredita que as vendas de uma empresa aumentaram após investir em determinada ação de marketing. Olha que interessante, num programa de serviço. Você tem os números do X, que seria o investimento que você investiu, e os números de Y, que seriam os resultados das vendas, né? Para colocar no diagrama, você verifica o número X o número do X se encontra com o número do Y e marca o ponto, fazendo isso para todos os números seguintes. No final, o que se faz? Né? Você conseguirá analisar se essa relação está crescendo, está decrescendo, ou se ela é positiva, se ela é fraca, se ela é forte, né? E para facilitar, pessoal, utilizem o quê? Utilize o que a gente chama do Excel. Preencha os dados em colunas X e Y, selecione a tabela inteira, clique em inserir e clique na opção de gráfico de dispersão, que será gerado automaticamente pelo Excel, tá ok? E aí você vê se a correlação é forte, fraca ou nula, ou se não há nenhuma correlação. Beleza? Olha um exemplo aí, tá ok? Olha bem, vou dar um exemplo que você pode lançar no Excel. Você pode utilizar o Excel para auxiliar na construção de diagrama de dispersão. Após decidir quais dados serão analisados, basta criar uma coluna no Excel, X, e a outra com os dados Y, e lançar isso aí. Depois selecione a coluna, vai lá em inserir gráfico de dispersão. Quando você insere lá no gráfico de dispersão, olha o que acontece, pessoal, você vai gerar esse gráfico aqui. O que nós podemos dizer? Que existe uma correlação negativa, ou seja, ela está descendente, mas a correlação negativa ela é forte, porque os pontos estão próximos, não é verdade? Se a gente for analisar esses dados aqui. Então, a gente pode concluir que ali existe uma relação muito importante e essa relação, ela é muito forte, tá bom? Aí está o gráfico de dispersão. Um abraço a todos.